Olá, o Trajetória já está no ar. No ano em que a Câmara completa 250 anos, nós conversamos com as pessoas que fizeram parte da história do Legislativo, que é o caso da vereadora Mônica Leal, que já está aqui comigo, que presidiu a casa no ano de 2019. Tudo bem, vereadora? Seja muito bem-vinda. Olá, muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço o convite, a oportunidade de compartilhar com os porto-alegrenses, com os gaúchos, um pouco da minha vida política. A gente conversava um pouco antes de começar a gravação sobre a história que a senhora já construiu aqui, né? São quase 3 décadas, né, vereadora? Conta pra gente como é que começou a sua história aqui na Câmara. Pois então, eu sou é importante dizer que eu sou uma apaixonada pela Câmara de Vereadores da capital do Rio Grande do Sul e eu sempre friso que ela é a Câmara de Vereadores da capital do Rio Grande do Sul, é a Câmara mais importante, né? Então, eu cheguei aqui com o meu pai, que foi candidato a vereador, o coronel Pedro Américo Leal, e com a intenção só de ajudá-lo a montar o gabinete, porque ele tinha sido vencedor numa eleição da qual eu tinha coordenado, e não tinha intenção de ficar, porque eu sou formada em jornalismo, sou uma apaixonada pelo veículo rádio, tinha convites para participar, para fazer parte de programas de rádio. E então eu só me comprometi de montar o gabinete dele, porque eu tinha plena convicção que ele, sendo um militar, ele tinha sido deputado estadual por 4 mandatos, secretário de segurança, chefe de polícia, era o primeiro político até então, militar, que aproximava o mundo das Forças Armadas ao mundo político civil. E eu queria fazer um gabinete que tivesse essa cara, né? Eu ficava preocupada que ali não tivesse essa aproximação de fato no dia a dia, porque quem vive na Câmara de Vereadores sabe que a realidade ela é diferente da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal. Aqui, o público, a pessoa pega pela mão o político e reclama e pede, e o plenário ele é aberto, né, as galerias, então é, na minha opinião, a casa parlamentar mais próxima, né, do indivíduo, do povo. E eu queria dar esse perfil ao gabinete do então vereador Pedro Américo Leal. E montei um gabinete de 7 mulheres. Tá? O único homem era o doutor Lauro Bali, que era o coordenador da bancada jurídico, que ficava na bancada. E realmente fez um sucesso, porque ele, com aquela formação militar dele, que missão dada era missão cumprida, tinha ali 7 mulheres que o assessoravam das mais diferentes áreas, né? Assistente social, jurídica, comunicação. E eu comecei a me envolver com aquilo, entrei no gabinete, naquela época era permitido, não havia a lei que impedisse de um parente trabalhar, né? E eu fui então me envolvendo com o atendimento com a população e me apaixonei. Eu sou uma pessoa movida a entusiasmo por causas e pessoas, né? E aquilo, então, foi uma verdadeira paixão. Cada vez mais eu estava ali atendendo, envolvida, buscando soluções e levando para ele. E comecei no primeiro dos cargos e fui indo. Trabalhei 12 anos, eu fui assessora de imprensa dele, eu fui coordenadora depois de bancada, eu fui assessora de plenário, até que eu cheguei na chefia de gabinete. O meu chefe na época era o Edmundo Soares, um jornalista muito importante, tá? Aprendi demais com ele. E quando ele faleceu, então eu fui convidada a ser, no último dos meus períodos de assessora, eu fui convidada a ser chefe de gabinete. E tive uma experiência maravilhosa ali, quer dizer, eu acabei não saindo, né? Eu sempre gostei muito da comunicação e da política, tanto que eu fiz meu pós-graduação em ciência política, né? Porque quem conhece o jornalismo sabe que ele tem diferenças, né? O jornalismo político, policial, social, né? Prestação de serviço, ele é muito diverso. Tá? Então, eu acabei ali me dedicando cada vez mais. E quando meu pai
resolveu dar a notícia, para surpresa de todos, num programa de televisão, que ele não iria mais concorrer, que ele tinha, ao longo desses seus mandatos, preparado a sua sucessora, nem eu sabia, aquilo foi uma surpresa para mim. Eu assistindo o programa, fiquei sabendo que eu era a sucessora preparada, e aquilo foi primeiro um baque, porque não estava nos meus planos entrar na vida política como um agente político. Eu sempre gostei muito de bastidores, eu sou muito operacional, talvez pela criação militar que eu tive, eu tenho essa questão, eu não mando fazer, eu vou ir lá e faço. Tá? Eu gosto disso. E aí, mas quando ele deu a notícia, as pessoas começaram a me procurar, me questionar, me perguntar e me cobrar. E ali eu tinha recebido também um convite super importante para ir para uma rádio bem importante do Rio Grande do Sul, e eu tive que decidir. E eu fui muito cobrada na época pelas pessoas que eu atendia. Mas se tu não continuar, quem vai continuar esse trabalho? Né? Nós vamos ficar órfãos e tal. E foi uma responsabilidade imensa, né? Eu tinha construído aquilo durante os mandatos dele. E decidi, então, me lançar como candidato. Não foi uma coisa fácil. Quem entende de política sabe que não basta ser a filha de um político famoso, que garimpar votos é uma coisa muito difícil, né? Principalmente quem tem posição. Tá? Eu, para mim, abri mão da minha casa, dos meus filhos, hoje dos meus netos, do meu marido, né? Da minha família, eu sempre digo, tem que valer a pena. Eu sou uma pessoa movida, né, por entusiasmo e causas, eu tenho posição, eu sou muito objetiva, a minha forma de fazer política é a mesma forma de como eu vejo a vida. A minha regra de ouro é não fazer para as pessoas aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim. Então, eu sempre me coloco no lugar daquela pessoa que me traz um problema. Agora mesmo eu estava atendendo uma questão que nem é minha, né? Que é o lixo em Porto Alegre. As pessoas buscam solução e eu vou atrás. E muitas vezes até por essa maneira de tu ser objetiva, querer resolver, né? Eu sempre digo lá no meu gabinete, dizia no gabinete do meu pai, aprendi inclusive com ele isso, a pessoa que te procura, ela gastou passagens. 4 passagens, ela deixou um filho com a vizinha ou com o irmão, ela faltou o trabalho, aquele é o problema dela. Ela tem que sair dali com um sim ou com um não. Ela não pode receber, eu vou ver, eu te dou uma resposta. Não, aquilo ali é o meu problema. É para isso que eu estou aqui. Né? Então, eu levo muito a sério. Eu trabalho muito, eu só tenho 1 hora para sair de casa. Isso requer uma compreensão muito grande de quem está do teu lado. Eu considero meu marido um santo, realmente, porque ele tem uma paciência enorme. A minha agenda muda. Um santo que eu digo nesse sentido de agenda, né? Porque minha é santo. Mas ele tem uma paciência enorme, porque muitas vezes eu digo, olha, vou chegar a tal hora. Não chego. Se o plenário se estende, ou se eu tenho um problema sério para resolver. Renúncias, eu tenho muitas perdas, né? Eu não vou a muitas coisas em família. Tá? Eu nunca me esqueço, eu tenho uma filha só e 2 filhos. E quando a minha filha casou, era um grande evento na família. Minha filha é a neta mais velha, né? Enfim, era a neta mais velha do Pedro Américo Leal. Minha família é grande, todo mundo é muito ligado. E nós estávamos todos envolvidos. E eu tinha, então, uma prova da festa, da janta, enfim, de tudo. E eu não consegui chegar, porque eu tinha um projeto de armar a guarda aqui. E eu era vice-líder do governo Fogaça. E eu sei da minha responsabilidade, eu tinha que ficar aqui. E sabia que eu era mãe também, mãe da noiva, né? E foi um drama isso, porque até hoje ela me cobra. Tu não estavas na prova do jantar que ia ser oferecido. Enfim, a família do meu genro é do interior. Então, existem perdas, né? Que a gente tem, renúncias que tu faz. Mas é como eu falo na minha casa. Eu, para fazer alguém feliz, eu tenho que ser feliz. Eu amo o que eu faço, tá? Aí eu, então, me tornei vereadora suplente e foi muito engraçado porque, na época, o Fogaça me convidou para ser a secretária de segurança da capital e eu disse para ele que era uma honra, mas que eu não seria, que eu tinha que começar pelo parlamento, que eu tinha que aprender no parlamento. Eu acredito muito nisso. Tu tem que fazer uma caminhada, assim como eu acredito que
por eu ser filha de um político famoso, eu não podia chegar no cargo de chefia de gabinete, eu tinha que começar por baixo. Tá? Eu acho que isso são resíduos da criação militar, que é muito importante, né? Para saber mandato tem que fazer, saber fazer. Enfim, e então eu me tornei vereadora suplente, tá? E abracei várias causas aqui, a Comissão de Saúde, a Comissão de Direitos Humanos, que eu transformei ela também em Comissão de Segurança, porque eu achava importante, né, isso. Enfim, no meu segundo mandato, eu estava muito feliz aqui já e fui convidada não, vou ser bem sincera, eu fui convocada a ser candidata ao Senado Federal. E eu me lembro que uma das primeiras ligações que eu recebi foi do prefeito de Gramado, Pedro Bertolucci, que eu considero um dos maiores políticos desse estado, do Rio Grande do Sul, e do governador Jair Soares, me dizendo que precisavam de uma mulher e que eu tinha o perfil exato para ser a candidata, porque eu tinha posições firmes, tinha uma trajetória, eu nunca troquei de partido, hoje eu tenho 31 anos de partido, meu partido trocou de siglas várias vezes e eu nunca troquei de partido, enfim. E aí eu pedi um tempo para pensar, porque eu tinha que conversar com a família, né? Eu sabia que eu ia abrir mão de muitas coisas, mais ainda eu ia viajar, ia desaparecer para fazer essa campanha. Eu não faço figuração em nada, né? Eu sou completa, eu entro de cabeça, de coração, de alma. Enfim, e se eles pensavam que eu ia ser uma figuração na chapa, estariam enganados, porque eu ia fazer a campanha. E aí conversei com a família, conversei com meu pai, com meu marido, meus filhos, e aceitei, renunciei à Câmara, né? Abri mão do meu mandato, porque eu era uma suplente, eu tinha que fazer isso. Vereadora precisa fazer isso. E viajei por esse interior sem conhecer. E foi a maior e melhor experiência da minha vida, porque eu conheci a nossa terra. Né? Tu tem o hábito de viajar para o exterior, para fora ou para outros estados, mas tu não viaja no teu estado. E aí eu passei a conhecer a nossa gente, a nossa cultura, que é linda, que é maravilhosa. Me apaixonei, me tornei uma gaúcha mais ainda encantada pelas nossas histórias, memórias, raízes. E levei ao povo gaúcho, através da propaganda, né, que eu tinha que fazer, que o meu objetivo como senadora era criar o Ministério da Segurança, que na época não havia. Tinha ministério até para pesca, mas para segurança não tinha. E que a mulher que gera vida não concebe perder essa mesma vida para o crime, para a violência. E que eu queria, sim, prioridar na segurança pública, eu queria investimento, que o agente que faz, os agentes que fazem a segurança, eles precisam ser valorizados, bem pagos, né? Investimento em tecnologia, em estrutura. E aquilo foi, assim, um arraso, foi um sucesso, porque eu fiz a minha manifestação, eu não deixava ninguém fazer, eu entrava no ar falando o que eu queria fazer para o estado do Rio Grande do Sul como senadora, enfim, buscar para o Brasil, né? E o estado que tem a obrigação de oferecer, o dever de oferecer o direito de ir e vir para o cidadão. Nós estamos perdendo vidas, né, por descaso. Ora, o problema é a lei? Mude-se a lei. Nós temos crimes violentos e leis brandas. Mas o que é isso? Aí eu vejo as pessoas falarem até hoje, o brigadiano prende, o delegado, né, acata e o juiz solta. Então tá, é o problema da lei? Mude-se a lei. O Código Penal é arcaico. Tem quantos anos? Tá? Então, eu sou muito objetiva e enfrento as situações, eu vou falando, só que, claro, eu não me elegi senadora, né? Eu fiz em 3 meses, sem dinheiro, sem conhecer o estado do Rio Grande do Sul, tá? Do meu jeito, quase 1 milhão de votos. Eu concorri contra o senador Pedro Simon, um ícone na política, senador, não sei quantas vezes, Miguel Rosseto, conhecidíssimo, presidente Valmir Batista da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, Mário Berner, também político, enfim. E fui ali, com a cara e com a coragem, fiz. Tu entendeu? Então, aquilo, claro, eu nunca vou me esquecer, quando terminou a eleição, quando deu a minha votação, a imprensa abriu a votação dizendo foi uma vitória numa derrota o que ela fez. Porque houve até um momento em que, quando eu comecei a fazer tanto sucesso,
mais do que a própria chapa majoritária, eu fiz mais votos do que o candidato ao governo do meu partido, eu comecei a perceber que eu não tinha mais o apoio do meu partido. Sabe? É uma coisa muito triste isso. Porque aí tu não tem mais aquele apoio de gravações, tu entendeu? Tu vê isso. Tá? E aí eu conheci o que é a política. Tá? Porque, na verdade, eu quando conversei com o partido que eu aceitaria, eu estava do lado do João Antônio Dibe, que faleceu recentemente, foi meu grande apoiador, prefeito, vereador, secretário. Estava do lado do meu pai, Pedro Américo Leal, também um político conhecido, e ficou firmado que eu seria candidata, que independente do resultado, e que principalmente se eu não fosse vitoriosa, que eu seria prioridade do partido. Isso não aconteceu. Eu fui convidada para ser secretária do governo Ieda pela cota pessoal da governadora. Naquele momento, o partido esqueceu o compromisso. Então, aí tu começa a ver, a sentir, né, o que é a política. Que nem tu, isso eu tenho muita dificuldade, porque se eu te disser uma coisa, a minha palavra, ela é mais do que uma escritura, entendeu? Eu não penso em não fazer. E na política eu tenho muita dificuldade com isso, porque as pessoas em campanha, elas são uma coisa e depois elas muda, né? Se adapta. Entendeu? E isso é muito ruim. A política perdeu credibilidade, tá? E a grande responsabilidade, tá, são os partidos. Tem que ter seriedade na tua palavra. Palavra dada, tá, é assinatura. É compromisso. Então, dali, eu me tornei a secretária da governadora Ieda, né, na cota pessoal dela. Eu fui secretária de Estado da Cultura. Eu acho que eu fui a primeira mulher da direita a ser secretária da Cultura, que é uma área predominantemente, né, da oposição, da esquerda. Fiz um trabalho maravilhoso. Foram anos me dedicando a uma pasta. Também ali eu gosto muito de desafio, eu não conhecia nada, eu passei a conhecer tudo. Eu passei a fazer uma segurança preventiva, levando cultura para a periferia, para os bairros mais pobres, com a intenção de aproximar a cultura dessas pessoas e despertar vocações. Naquele jovem que não tinha dinheiro para ir para uma faculdade, que terminava o colégio, eu levava oficinas de fotografia, de teatro, de poesia, de canto. Eu queria tirar eles das drogas, porque ali na periferia é muito claro a vida dessas gurizadas. Eles precisam sentir-se importantes. Quem é que chega primeiro? O mundo do crime. Né? Tu entrega uma arma, uma droga. Então, eu considero assim, que fiz um trabalho muito bacana, né? Me realizou politicamente, né? Pessoalmente. Eu democratizei a política, eu coloquei dentro do Teatro São Pedro pela primeira vez o hip-hop. A dona Eva quase infartou com a minha ideia. Eu levei ônibus para o Teatro São Pedro, de gente que nunca tinha entrado naquele teatro, que entrava assim olhando deslumbrada, sabe? Eu tirei a cultura de uma casa que pagava 21 mil de aluguel, mais segurança, mais limpeza, tudo, e levei para o centro administrativo. Eu fiz uma economia de 500 mil por mês. A cultura tinha que estar naquele prédio porque era na Praça dos Quatro Poderes? Não. Nós temos que otimizar o dinheiro público. Eu tinha 5 carros, devolvi 3, fiquei com 2, para uma secretaria que tinha 21 museus, né, cinemateca, tudo. Devolvi celulares, tá? Enxuguei tudo. Quando assumi, eu peguei a Lei do Incentivo à Cultura com uma dívida de 14 milhões, com a determinação do Tribunal de Contas do Estado de fechamento. Mas eu sabia que se fechasse a Lei do Incentivo à Cultura, eu estaria prejudicando municípios, porque quando um evento cultural, uma feira do livro, ou qualquer evento cultural acontece numa cidade, é toda uma economia que se movimenta. É o hotel que hospeda, é o posto de gasolina que vende gasolina, é o restaurante que vende comida. Eu não podia fazer isso. Aí eu também, mais uma vez, sem saber como, mas eu sabia que eu ia fazer,
procurei o presidente do Tribunal de Contas, o Dr. Sandro Pires, e pedi para ele o voto de confiança de me deixar a LIC, a Lei de Incentivo à Cultura, aberta, que eu sanearia o passivo de 14 milhões de outros governos em um ano. E movimentações essas que a gente percebe que a senhora fez na secretaria, fez para concorrer ao Senado, né, vereadora? E permanece fazendo aqui no Legislativo, não à toa que a senhora até hoje faz parte da história, né? E presidiu a casa em 2019. Presidi. Como que foi essa experiência, vereadora? Olha, não foi também fácil. Tudo na minha vida, como eu digo, nada chega assim de presente. Muito né? batalhado. É muita luta em tudo. Eu fui a mais votada, né, um pouco antes do ano de ser presidente, e reza a lenda que o vereador do partido mais votado é o presidente da Câmara. Só que, para minha surpresa, quando chegou perto de eu ser presidente, eu fui informada de que não, tinha mudado a regra, que era o mais idoso. Aí eu convoquei uma reunião do partido e disse que eu não ia aceitar isso, que rezava a lenda, que era o mais votado, que eu seria presidente, sob pena de haver uma grande confusão nessa mudança da regra. Eu acho que, claro, sentiram a minha posição forte e eu, então, me tornei a presidente da Câmara. E foram 12 meses de muito trabalho também, na busca, né, do cumprimento, do rigor com o dinheiro público. Eu trabalhei muito transparência aqui dentro, também por ser comunicadora, jornalista, eu queria que o povo soubesse de tudo que acontece aqui dentro, principalmente na área das finanças. E contratei, então, na época, indiquei, né, um rapaz muito bom, que é da Controladoria do município, Silvio Zago, que me ajudou a transformar em realidade esse projeto da transparência. E foi muito bonito, eu gostei muito, mas não foi fácil também, né? Porque na política nós temos muito machismo. E eu lembro que quando eu tinha posições fortes, eu ouvia comentários, ela hoje está braba, hoje ela está nervosa. Nossa. Mas se um vereador homem falava isso, né, ele tem posição. E vale lembrar, né, vereadora, que a senhora foi, em 250 anos de história, a quarta mulher a presidir a casa, né? Eu fui a quarta mulher a presidir a Câmara de Vereadores da capital do Rio Grande do Sul, sendo que a primeira vereadora de um partido da direita. Então, eu tenho muito orgulho disso, porque, como eu costumo dizer, hoje está na moda todo mundo ser da direita. Aliás, desde que o Bolsonaro virou presidente, se tornou na moda. Mas eu sempre fui da direita, né? E na época em que me chamavam de filhotinha da ditadura, reacionária, né, ditadora, eu trouxe de volta o nome da Castelo Branco, Avenida Castelo Branco. Briguei 4 anos, até na justiça eu fui parar com essa, né, função. Então, e na época, para mudar o nome desta avenida, nós tínhamos aqui 36 vereadores e somente 5 votaram contra, diga-se de passagem, né? Até hoje eu sei decoro o nome: vereador Guilherme Vilela, vereador Pujol, vereador Nedel, Mário Manfro e esta vereadora aqui que está dando a entrevista. Então, eu observo tudo com muita preocupação, porque a política se tornou um campo de guerra. Tanto da direita radical quanto da esquerda radical. E desse jeito não vai chegar a lugar nenhum, porque as pessoas precisam ter equilíbrio, o país precisa de governantes decentes e equilibrados, né? Competentes também. E nós podemos, cada um, ter uma ideia, divergir, né? Siglas diferentes, ideologias partidárias, mas com respeito. Eu tenho amigos em todas as esferas da política, né? Transito muito bem em todos os meios. Isso não significa que eu concorde, muito pelo contrário. Aliás, eu costumo dizer que da esquerda eu sei o que vem. O que me surpreende, às vezes, é do inimigo na trincheira. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Sabe, vereadora, 2 jornalistas conversando, a gente nem vê o tempo passar, né? Já chegando ao final, então eu quero que a senhora deixe a sua mensagem, né? A senhora que faz parte do Legislativo há tanto tempo, quero que deixe a sua mensagem para esses 250 anos. Olha, o que eu gostaria de deixar aqui dos 250 anos é dizer que eu sou muito feliz no meu mandato, porque eu hoje mesmo ainda ouvi um programa, o que é felicidade, eu vinha pensando nisso, cheguei à conclusão que felicidade é paz de espírito, né? Quando tu trabalha obedecendo a lei, rigorosamente a lei, e fazendo tudo e o melhor de tudo para acertar, tá?
não tem como dar errado, né? E se der errado, tu tenha a consciência tranquila que tu seguiu a lei e buscou fazer o melhor. Vereadora, muito obrigada por participar conosco. Fiquei muito feliz em poder contar a sua história mais uma vez aqui no Trajetórias. Foi longa, né? Então essa é a vereadora Mônica Leal, que presidiu o Legislativo em 2019. O Trajetórias de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais e também no YouTube da TV Câmara. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.